Quero compartilhar com você hoje Lucas, capítulo 18, versos 9 em diante, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus dizia então esta parábola, 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, se colocou em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, esta é a oração do fariseu. O publicano, por sua vez, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Reconhecendo a sua pecaminosidade, ele nem sequer erguia sua cabeça. Então Jesus disse assim: digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que lição Cristo quis nos dar? Que lição Cristo quis deixar para você e para mim? Ele criou uma parábola, né? Parábola é uma invenção da mente humana para ilustrar o desconhecido pelo conhecido. Sempre tem na parábola um ensino, uma pedagogia. E Jesus então disse assim: olha, 2 oravam, o publicano e o fariseu. O fariseu orava de si para si mesmo, ou seja, se engrandecia, queria mostrar para aqueles que o rodeavam, o cercavam, quem ele era, que ele era o bom, ele dizimava, ele era justo, né? Eu sou o bom, ele dizia, quando na verdade, coitado, ele não sabia o que estava dizendo. O publicano, por sua vez, tinha uma oração menor, uma oração singela e humilde, mas sincera. Ele dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele disse assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esta é uma oração de qualidade, é uma oração sincera. E Jesus, ao final, então, explicando a parábola e reafirmando o ensino, ele diz assim, no verso 14: digo-vos que este desceu justificado, o publicano foi justificado, a sua oração foi aceita, mas a daquele outro, e não aquele, porque todo o que se exalta, como o fariseu se exaltava, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí vem a pergunta: então Deus ouve ou não ouve as nossas orações? Deus ouve todas as orações, inclusive a oração deste pobre fariseu que se exaltava. Deus ouve. Agora, Deus pode atender e não atender a oração. Aí está uma diferença. Deus ouve todas as orações, mas Ele atende as orações de súplica, de rogo, daqueles que abrem o seu coração a Ele, entregam a sua vida humildemente e reconhecem que precisam de um Salvador, de um intercessor, de um substituto que é perfeito e que cumpriu para nós todas as coisas que nós não podemos cumprir, que nós não alcançamos pela nossa miserabilidade humana. Então nós somos fortes quando somos fracos, ou seja, quando nós entregamos e reconhecemos as nossas fraquezas para Jesus nas mãos de Deus. E não quando nós nos colocamos como justos, como aqueles que têm justiça própria e não precisam de nada, são melhores do que Deus. Estes, infelizmente, Deus não pode ouvir, não pode atender e não pode salvá-los. Mas aqueles que se achegam a Deus com fé, com humildade de coração e propósito de mudar a sua vida, Deus operará o querer e o efetuar. Oremos assim para Deus. Vamos orar? Quem sabe você esteja precisando muito de oração hoje. Então, oremos. Bom Deus, nós temos um coração necessitado. A única coisa que temos para te oferecer de bom, Senhor Deus, meu Pai, é um coração cheio de dificuldades, um coração dependente, que precisa de ser transformado, que precisa de ser habitado
por esta luz maravilhosa que é Jesus Cristo, para que retire de nós, para que espante de nós as trevas da nossa vida, da nossa alma. Há lágrimas contidas, há lágrimas que ninguém vê, só o Senhor sabe. Então, por favor, opera nesta pessoa que está em oração agora, nesta pessoa que está precisando hoje, Senhor Deus, de providências, quem sabe precisa até de coisas materiais, precisa de trabalho, precisa de alimento, precisa de roupa, precisa, Senhor Deus, ser perdoada, precisa ser aceita, precisa ser resgatada, a sua dignidade, a sua moral precisa ser restabelecida. Que o Senhor faça isso, pelo Teu poder e pelo Espírito Santo. Assim oramos. Estes dias de oração precisamos muito do Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia, fique com Deus e lembre-se, todo aquele que ouvir a voz de Deus caminhará seguro, habitará seguro, em paz, tranquilo, sereno e sem temor. Provérbios 1, 23. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.